Bom dia, pessoal. Vamos por mais uma leitura da Bíblia. Hoje é o capítulo 41, do versículo 1 em diante, de Gênesis. 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida saíram do rio outras 7 vagas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíram de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, quentes do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou, tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e os mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse nosso moço os sonhos, os nossos sonhos, e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José, e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas e começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas estavam feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vagas tão feias como aquelas. E as vagas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento, quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum destes foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor que ele vai fazer. As 7 vagas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vagas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai
faltar comida. É exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor o que ele vai fazer. Virão 7 anos que vai haver muito alimento em todo o Egito. Beleza, pessoal? Mais uma lição concluída. Tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e amém.